Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, meu amigo, minha amiga dentista, meu colega, minha colega resineira. Estou muito feliz em começar oficialmente a primeira aula da Semana Viver de Resina. Essa sequência de 3 aulas, você vai aprender como você vai se tornar um especialista, como você vai ser referência e como você vai viver de resina a partir de agora. O intuito da primeira aula é te ensinar a parte prática, a parte técnica, para você entender os principais erros, os principais problemas que acontecem na vida de um resineiro. Se você vai começar a fazer as lentes em resinas, se você já começou a fazer lentes em resinas no seu consultório e tem dificuldades, ou as próximas dificuldades que aparecerem, a partir dessa aula de hoje, você vai começar a entender e já vai perceber os erros para não cometê-los nos seus próximos pacientes. Eu sou o Rafael, eu sou dentista e há 10 anos eu faço odontologia. Eu sou formado há 10 anos e há 5 anos eu vivo de resina, me tornei especialista porque eu consigo solucionar casos complexos com lentes em resinas. Eu tenho um portfólio maravilhoso de casos já executados, os pacientes confiam em mim. Então eu sou especialista, sou referência e eu vivo de resina hoje. Vou contar mais sobre a minha história, mas antes da gente começar a falar da minha história, eu quero te dar boas-vindas. Responda aí nos comentários de onde você está falando, se você está me ouvindo bem, se você está me vendo bem. A gente está fazendo essa aula aqui do jeito mais simplificado possível, então às vezes você vai escutar um barulho externo e tá tudo certo, faz parte, eu não vou ficar cortando nem nada, aqui você vai ver tudo a forma que a gente está fazendo. Então acontece de ouvir algum barulho, alguma coisa vai acontecer e aqui a gente vai resolver. Então eu quero que você esteja presente de corpo e alma. Vá para um ambiente mais calmo, vá para um ambiente mais tranquilo para você não perder nenhum detalhe dessa aula. Beleza? Então vamos lá. A Semana Viver de Resina está acontecendo, está começando. Eu espero que você consiga aprender de uma vez por todas como fazer lentes em resinas incríveis e maravilhosas a partir de hoje. Bom, deixei aqui já o meu bloco de notas, que eu vou explicar algumas coisas para você. Estou falando aqui de diagnóstico, mas a intenção aqui é te ensinar a ser especialista, viver de resina e ser referência. Então, às vezes, quando eu for escrever, você vai, às vezes, encontrar erros ortográficos. Estou escrevendo aqui para você. Por que eu estou escrevendo? Para ficar mais claro o seu aprendizado. Então, às vezes, você vai encontrar erros ortográficos e está tudo bem, tá? Eu espero que você não me julgue por conta desses erros. Então, eu vou te ensinar nessas 3 aulas. Hoje, dia 17, no dia 19 e no dia 21 de março. Segunda, quarta e sexta-feira, eu vou te ensinar como se tornar especialista, como você vai ser referência para as pessoas e como você vai viver de resina, ok? Então, na aula de hoje, eu vou te mostrar até o final da aula como acontecem os erros, quais os principais erros que você iria cometer no seu próximo caso. No seu próximo caso de lentes em resinas, que você não vai cometer mais. Você ia cometer esses erros, você não vai cometê-los mais. Então eu quero te ensinar tudo isso a partir de agora, ok? Vou voltar aqui, eu vou até diminuir um pouquinho essa tela para ficar melhor de você enxergar. Só um segundo, deixa eu diminuir essa tela aqui. Sempre que eu voltar aqui, você vai estar enxergando tudo. Então vamos lá, nossa aula de verdade. Mas antes de começar a nossa aula para valer, eu preciso te explicar alguns conceitos, tá? Esses casos aqui foram casos que eu executei. Casos de lentes em resinas clareadas, onde eu busco sempre a harmonia. Vou falar sobre a harmonia com você hoje até o final dessa aula. Só que esses casos são feitos com lentes em resinas e, às vezes, você pode até pensar que as lentes em resinas são tratamentos que estão saturados. O mercado de lentes em resina está saturado. Pode ser que você pense isso. Pode ser que você acredite que as lentes em resinas não é para você.
E eu estou aqui para te provar que você está enganado. O mercado da odontologia segue uma tendência de crescimento. O mercado estético da odontologia. Olha aqui, ó. O mercado movimenta cerca de 180 bilhões de reais por ano. Eu acredito muito que a odontologia ela tem duas vertentes. Ela tem a primeira vertente, que é a parte de necessidade, onde o paciente só te procura quando ele precisa de um dentista para tirar um dente, para fazer uma endo, para fazer uma prótese, ele só te procura quando ele precisa. E nós temos o outro lado da moeda, a outra vertente, que é o lado estético, que é a parte mais gostosa. O paciente procura por desejo e não por necessidade. A odontologia está viva nesse sentido, é aqui que a gente vai abordar. E pode ser que você esteja ainda perdido nisso, mas a partir de hoje eu vou te ensinar a nunca mais se sentir medo, se sentir despreparado, onde você não vai errar mais na construção dos seus próximos casos, ok? Bom, infelizmente, esses casos foram feitos com lentes em resinas e esses aqui também. E é desses casos que eu quero falar hoje. É nesses casos que eu vou te mostrar os principais erros que você comete. Então, olha a diferença desses casos aqui. Olha bem esses casos. Pode ser que você fale, nossa, Rafa, tá parecido com os que eu faço. Nossa, Rafa, esse caso aí é o que eu estou entregando. Nossa, Rafael do céu. Se for para fazer um dente desse aí, eu não vou fazer resinas estéticas. Não vou fazer lentes em resinas nunca na minha vida. Pode ser que você esteja pensando isso. Mas eu vou te falar até o final da aula algumas coisas que você vai entender e você vai perceber que é possível sim você estar fazendo um caso desse e daqui pouco tempo entregar resultados assim, ao invés desses aqui. Então, olha a diferença desses resultados. Olha a diferença do que eu estou vendo aqui. Eu estou vendo dois sorrisos com dentes brancos. Só que um dos sorrisos tem uma harmonia, tem um padrão, eu tenho um formato, eu tenho uma tonalidade, eu tenho estratificação, que é o sorriso da mulher. No outro sorriso eu não tenho muito. Eu tenho cor esbranquiçada, tenho dente vestibularizado, tenho problemas aqui que não dá harmonia. Porque a harmonia é um conjunto de situações. E é nessa tecla que eu bato, que é o nosso diferencial, o diferencial da metodologia Freehands, tá bom? Então, todos esses casos que você está vendo a partir de agora, eu que vos fala, o Rafael, resolveu. Eu resolvi com resina. O paciente chegou com o dente desgastado. O paciente tem bruxismo. Pode fazer lentes em resina, Rafael? Deve. Pacientes com dentes escurecidos. Como é que eu resolvo, Rafael? Tem um caso para fazer na semana que vem que o paciente tem um dente mais escuro do que o outro. Como é que eu resolvo isso? É possível resolver com lentes em resinas? É possível. E eu vou te provar isso também. Porque todos esses casos que você está vendo aqui, esses aqui também, eu resolvi com resina. Não é porcelana, pessoal. Aqui a gente não tem porcelana, tá bom? Todos com lentes em resina. Às vezes você está duvidando, às vezes você acha que é possível, às vezes você acha que não é. Mas são todos com lentes em resinas. Bom, o que eu quero te ensinar exatamente nessa semana é basicamente os fundamentos, né, os pilares para você se tornar especialista, para você ser referência e para você viver apenas de lentes em resinas. Para isso, eu quero te ensinar a parte técnica também. Eu quero que você comece a entregar resultados de lentes em resinas que não quebram, não amarelam, não perdem o brilho, que tem naturalidade e que tem harmonia. Porque só assim o seu paciente vai ficar feliz com os teus resultados. O paciente vai ficar feliz com o sorriso novo dele. E assim ele vai te indicar para cada vez mais pessoas, para cada vez mais pacientes virem atrás de você. E assim você vai poder viver de resina. E você deve ter até aí, né, se perguntando que às vezes você precisa de muito talento para desenvolver casos bonitos, para fazer casos parecidos com esse. Pô, Rafael, eu acabei de sair da faculdade, pode ser que você esteja pensando assim. Acabei de sair da faculdade, eu não tenho nem lugar para trabalhar ainda, eu estou começando a minha carreira, eu estou perdido. Será que resina é para mim? Será que eu deveria investir nisso? Eu acho que é muito difícil. Ah, Rafael, às vezes você está pensando de forma diferente. Ah, Rafael, eu estou aqui, eu já sei que eu preciso me desenvolver, eu estou até cansado de fazer o que eu faço. Às vezes você pode fazer ortodontia, às vezes você já faz implantes. Pô, eu acho que essa parada de estética é bacana, mas tá todo mundo fazendo já, Rafael.
O mercado está tão saturado, não quero isso para mim não. Pode ser que você esteja pensando assim. E eu vou te provar que você está errado, que você não precisa ter talento, que você não precisa ficar com medo de fazer, que o mercado, às vezes, na sua cabeça está saturado, mas a média é muito ruim e o mercado não está saturado. Porque para os bons, para os resineiros de verdade, o mercado não está saturado. Eu vou te mostrar através de um depoimento do Cássio. Eu vou mostrar quem é o Cássio. Às vezes você já conhece quem é o Cássio, mas eu vou te mostrar aqui quem é o Cássio e por que é importante você escutar ele. Presta muita atenção no que ele vai te falar. Meu nome é Cássio Pereira, eu sou cirurgião dentista e atualmente eu trabalho aqui em Quirinópolis, Goiás. Eu me formei há 7 anos atrás, trabalhei sempre em clínica popular. Atualmente eu trabalho para mim depois que eu iniciei o curso Freehands. A dor que eu enfrentava era mais por conta da remuneração. Apesar de trabalhar bastante, né, muitas horas por dia, de exercer um bom trabalho, né, boas entregas de resultados, eu não me sentia muito bem remunerado pela quantidade de horas e por aquilo que eu entregava. Essa era a minha maior dor. Depois de você estudar tanto tempo, de investir tanto tempo e dinheiro também na sua formação, ou às vezes na sua pós-graduação, você se vê trabalhando muito, fazendo muita coisa, e aquilo não te dá um retorno financeiro, então você começa a pensar sobre a sua escolha até da profissão, se realmente você escolheu a profissão certa, né? Você se sente frustrado por não conseguir conquistar os objetivos que você quer, comprar as coisas que você quer. Então, assim, a palavra mesmo assim que eu me sentia mais era frustrado por não conseguir alcançar meus objetivos, minhas metas. Eu sentia que estava muito distante de conquistar as coisas assim que financeiramente eu queria. Olha, hoje eu faturo tranquilamente mais que R$ 50.000 trabalhando apenas com resinas, apenas casas de resinas, que são o meu carro-chefe hoje. Eu praticamente abandonei as outras especialidades, né, os outros trabalhos, pego alguns, mas 99% da minha renda hoje são lentes em resina, é o meu foco principal. E tem mês aí que a gente bate 50 mil aí lá pelo dia 19, 20 do mês. E eu saí de um faturamento aí de uma clínica popular que eu recebi em média 4 ou 5 mil reais para um faturamento aí de 50. E às vezes eu nem atendo um paciente por dia, às vezes eu trabalho menos e consigo ter esse faturamento. Trabalho numa clínica pequena, tenho apenas uma sala, né? Não tenho, por exemplo, a melhor cadeira do mercado e faturo tranquilamente esse valor, graças a Deus. Hoje as pessoas me enxergam totalmente diferente, eles enxergam um valor no trabalho que eu executo, né? As pessoas valorizam o que eu faço, as pessoas saem satisfeitas, que eu consegui me identificar um valor em mim e no meu trabalho. A gente se torna uma referência, né? A gente tem mais liberdade, né, para fazer escolhas, a gente tem liberdade para aproveitar o tempo com a nossa família, né? Tem toda essa questão também social além do profissional, né? Então hoje eu me sinto realizado porque eu faço o que eu amo, tenho valor naquilo e também tenho uma liberdade de tempo, de, enfim, é libertador. Você viu que legal? Você viu que bacana ver o Cássio falar sobre as dificuldades, que ele chegou a ganhar R$ 3.000 por mês, R$ 4.000 por mês, e hoje fatura mais de R$ 50.000 com lentes sem resinas, e com 50 mil ele vive com lentes sem resinas. Aí você pode estar pensando assim, pô, Rafael, mas eu moro em uma cidade pequena, eu acho que 50 mil eu não consigo faturar. Mas que você consiga faturar 20 então. R$ 20.000 com lentes sem resinas. Com 4 a 5 pacientes você consegue esse valor, dentro de um mês. Ou seja, 4 ou 5 dias trabalhados você consegue 20 mil. Com R$ 20.000 hoje, um dentista numa cidade pequena vive de lentes sem resinas. Ele é referência em lentes sem resinas. Pode ser que você Meu ache, nome é pô, é o Cássio Cássio. Pereira, sou Gente, o Cássio, pausei aqui, tá? O Cássio, ele é um dentista que aprendeu do zero. E ele tinha realmente muito potencial porque ele investiu tempo, ele investiu recurso, ele se dedicou para se tornar um resineiro de verdade. Hoje ele é referência, ele já é um especialista na área e, além de ser, ele vive de lentes em resinas. Mas você pode pensar assim, pô, é o Cássio, né? Será que eu consigo também? Consegue. Eu vou te mostrar agora quem é o Fanstani. Fanstani
também conseguiu viver de resina. Se liga o que o Fanstani vai falar para você agora. Meu nome é Fanstani Alho, sou aqui da cidade de Trindade, Goiás, e minha profissão é cirurgião dentista. Vai fazer 4 anos que eu me formei. Trabalhei na prefeitura durante média de 6 meses e fiz o curso do Dr. Rafael Pachotto. E para mim a carreira foi um divisor de águas, né? Porque assim, quem recém-formado, menos de 1 ano de profissão, com pouca experiência, já tinha um consultório praticamente assim que dependia só da resina e assim dando faturamento que dentista que às vezes com 10 anos de profissões não tinha, né? Ou seja, foi a partir daí, das lentes em resina, que eu comecei realmente a ganhar dinheiro na odontologia. E hoje eu consigo faturar média de 50k tranquilamente por mês, só com as facetas em resina. Antes do curso com o Rafael, eu via já a odontologia como a principal, vamos supor assim, fonte, né? Mas assim, eu não via a odontologia como, vamos supor assim, uma coisa que eu ia ter uma alta remuneração. A gente ia conseguir aos poucos, né? Divisor de águas da minha vida profissional da odontologia foi a partir do curso que eu fiz com o Rafael Pachotto, Freehands. A partir daí que eu consegui ver na odontologia que o faturamento podia ser bem além do que a gente espera quando recém-formado, né? Que a gente espera até de colegas, professores assim, faturamento de 3 a 5 mil, 8 mil, se você tiver sorte, né? E assim, com as lentes em resina foi uma coisa assim muito, muito rápida, porque assim, eu não tinha nem consultório próprio. Eu aluguei um consultório no começo, larguei o antigo emprego para dedicar às lentes em resina. Eu deixei de trabalhar para os outros para viver somente do meu trabalho. Não dependo hoje mais nem de laboratório, não dependo de outras clínicas, não dependo de trabalhar para os outros, né? A gente consegue ir andando com as próprias pernas. Só com lentes em resina, eu já cheguei a faturar até mais de 50 mil reais por mês. Eu consigo fazer até 20 lentes por dia, né? E assim, é um trabalho super tranquilo de fazer, eu acho prazeroso, é quase uma terapia para mim, né? Você colocar um paciente por dia cobrando barato, que eu acho hoje, R$ 2.500, por semana você consegue fazer facilmente R$ 10.000. Você trabalhar o mês inteiro, você vai fazer 40, 50 mil fácil. E assim, chegou a época de eu ter 3 pacientes por dia de resina. Fora que o paciente que vem da resina, ele não só faz a resina, ele tem um procedimento amplo para a gente fazer, gira uma limpeza, às vezes tem que fazer um clareamento inferior, clareamento antes das resinas do paciente, que é um tom mais branco, né? Eu me sinto hoje em dia já realizado, né? Porque um dentista recém-formado, 6 meses atuando, sem experiência alguma, já fazer o curso com ele, e a partir daí já começar a trabalhar numa área de estética, numa área que, assim, é bastante remunerada, é sensacional, né? Você sai ali de uma coisa que é, vamos supor, estagnada com uma coisa que não tem limite, que depende só de você para conquistar, né? Você viu também, né, o Fanstani falando que com 6 meses de formado ele já fez um treinamento, fez algo específico dedicado para lentes em resinas e a partir disso ele começou a se desenvolver. Você percebeu que o Fanstani gosta mais de dinheiro do que o Cássio, né? Porque o Fanstani faz 2, 3 casos por dia. O Cássio não, eu também não. Eu gosto de fazer um caso de lentes em resinas por dia. Vou te contar minha rotina rapidinho. Meu nome é Fanstani. Eu trabalho somente na parte da tarde hoje. Eu trabalho no consultório das 1 às 17, faço um caso de lentes em resinas por dia, ganho meu dinheiro, o quanto eu cobro, eu consigo vender, recebo bem, faturo mais de 100 mil reais por mês, todos os meses. Em média 98, 96, 104, 115, ganho meu dinheiro, atendo cerca de 20 pacientes por mês e ponto. Sou feliz desse jeito. Posso ficar com a minha família na parte da manhã, posso fazer minha atividade física na parte da manhã, dou minhas aulas à noite, que eu gosto das minhas aulas à noite, como eu estou fazendo aqui com você. Meu nome é Fanstani. Sou muito, muito feliz na rotina que eu tenho. E aqui eu separei para você entender resultados de alunos da minha última turma. Nós estamos em março. Em janeiro teve uma galera que entrou, porque eu abri as inscrições somente em janeiro, agora a gente está em março, cerca de 2 meses e meio depois. Não é toda hora que eu abro as inscrições do meu treinamento. Não é toda hora que, se você quiser entrar no meu treinamento, você vai conseguir.
somente quando eu realmente decido abrir uma nova turma. Lá em janeiro eu abri uma turma e esses foram alguns dos resultados que os meus alunos me mandaram. Olha isso. E esses alunos mandaram esses resultados nunca tinham feito lentes em resinas antes. Olha os resultados que eles conseguiram. Olha as diferenças aqui. Olha isso. Para quem nunca fez lentes em resinas, olha os resultados que os meus alunos estão entregando aqui no nosso mundo, nos consultórios deles. É sensacional. É isso que eu quero que você viva. É isso que eu quero te ensinar. Eu separei aqui um pouco da minha agenda para você entender. Olha aqui, eu tenho um faturamento aqui, eu separei um período de 28 dias, faturamento de R$94 mil da minha empresa, no meu consultório. E aqui eu mostro minha agenda. Ó. Segunda, 10 de março, eu tenho 3 pacientes. São um retorno, uma avaliação e um paciente. Terça, um paciente. Quarta, 3 pacientes também, um retorno e 2 manutenções, se eu não me engano. E quinta, também um paciente. Pronto. De 4 a 5 horas de trabalho, faço 10 lentes em resinas, vou para casa, vou feliz, trabalho menos, não fico 8 horas, 10 horas por dia para ganhar R$3 mil, R$4 mil igual o Cássio. Talvez você esteja nessa situação, atendendo plano odontológico, talvez você esteja trabalhando numa clínica popular, talvez você esteja passando por um momento difícil, porque você não vê mais saída. E resina é a saída, é um material versátil, é um material que muda a tua vida e a vida do seu paciente. Lente resina tem um custo clínico muito baixo. Você pode alugar uma sala, chamar seu paciente para lá e atender esse paciente. E faturar muito com isso. Então hoje você pode, através do método Freehands, que eu vou te ensinar a se tornar um especialista, ser referência e viver de lentes em resinas. Só que antes de tudo, a minha vida não foi sempre assim. O Rafael não foi sempre um dentista bem-sucedido que é hoje. Hoje eu tenho o carro que eu sempre quis ter, hoje eu tenho a vida que eu sempre quis ter, hoje eu posso fazer viagens sensacionais todo ano, hoje eu posso passar tempo com a minha família, posso fazer meus exercícios físicos, hoje eu tenho a vida e a rotina que eu sempre quis. Mas não foi assim. Lá em 2009, quando eu estava no 3º ano do colegial, eu só queria jogar bola, eu não gostava de estudar. Me lembro que na metade do ano, no mês de julho, nas férias, né, do colegial, a gente tem férias ali do 3º ano, eu fui almoçar com a minha família numa fazenda de um tio meu, numa chácara. Fazenda não, numa chácara de um tio meu. Chegando lá depois do almoço, meu pai me chamou num canto no fundo da casa, falou assim: Rafael, vamos conversar um pouco aqui. Pegou 2 cadeiras de fio, pediu para eu pegar 2 copos de suco de laranja que tinha ali, um suco de laranja. Peguei um copo para mim, um copo para ele, a gente sentou, olhando o mato, olhando o fundo da casa, o galinheiro, o chiqueiro, a gente começou a conversar e ele me fez uma pergunta que me deixou pressionado. Eu me senti pressionado. Me perguntou assim: olha, Rafael, a gente está aqui no mês de julho, você está no último ano do seu colegial, o ano que vem, está com 17 anos, o ano que vem você tem que ir para a faculdade, e o que você vai escolher fazer? O que você decidiu da sua vida? Eu não quero um menino em casa sem fazer nada, não. Eu morava numa cidade pequena, cidade que não tem faculdade, 7 mil habitantes, obrigatoriamente eu precisaria sair da minha casa para estudar. E eu, para me livrar dele, da pergunta, da pressão, eu respondi: olha, pai, eu quero fazer odontologia ou agronomia. Por quê? Porque na minha cabeça eram 2 profissões que dariam dinheiro. Eu não queria ser dentista. Eu queria fazer odontologia porque daria dinheiro. E aí, após responder isso para ele, logo em seguida ele já levantou, chamou o meu tio, que era o dono da casa, da chácara, que estava batendo uma cerca, falou: pega o Rafael e vai lá bater uma cerca com ele. Meu tio foi, me chamou, aquela cavadeira, não tem uma cavadeira manual? Não sei se você já viu, se você já foi em roça, você sabe o que eu estou falando. Existe uma cavadeira que você bate, você abre ela, ela fecha lá embaixo, tira o pedaço de terra, um pouco de terra, né? Joga do lado para você colocar uma estaca, uma cerca. O pessoal até de praia tem isso, para colocar barraquinha de praia. 2 cavadadas que eu dei, já começou a doer a mão, eu pensei: a agronomia não é para mim, então eu vou fazer odontologia. Não que agrônomo vá bater cerca, mas eu não queria ficar na terra, sujar minha mão, preguiça gigantesca do Rafael. Então eu fui fazer odontologia para quê? Para me livrar do problema. Saí de casa com 18 anos, recém-formado, recém-feito. Saí de casa, fui para uma cidade chamada Santa Fé do Sul, no estado de São Paulo. Fui morar sozinho pela primeira vez na vida.
Nunca tinha fritado um ovo, nunca tinha feito um café, nunca tinha pagado uma conta. E eu tive que fazer tudo isso. Tive que fazer bico na faculdade, tive que me virar, tive que vender xerox antigas, tive que lavar carro, tive que vender espetinho, tive que me virar para me manter lá, pagar minha faculdade. Meu pai pagava a faculdade e me ajudava, mas não dava. Vim de uma família muito limitada financeiramente. Meus pais nunca foram ricos, professores, 3 filhos, então passei muita dificuldade. Mas até que em 2014 eu me formei. E em 2015 eu estava no mercado de trabalho achando que ia ganhar muito dinheiro. Não amava odontologia até então. Nunca amei odontologia. Até que as resinas entraram na minha vida. Mas em 2015 eu abri um consultório odontológico de um jeito mais difícil que você possa imaginar. Fui comprando coisas usadas de outros consultórios na época do Facebook. Eles ofertavam lá nos grupos, né, de emprego, de odontologia, eles ofertavam as coisas. Eu ia lá, comprava um mocho, comprava uma cadeira, comprava uma bancada, comprava uma cadeira de recepção, fui comprando uma autoclave, tudo usado. Peguei uma quantidade de dinheiro com meu pai emprestado, 15 mil reais, e financiei mais 65 mil reais no nome dele. Até que eu abri meu consultório achando que ia ficar rico. E eu praticamente fali, quebrei, e praticamente quebrei minha família também. Porque eu pegava dinheiro com eles, emprestado do meu pai durante os meses, com a minha mãe durante os meses, com meus avós durante os meses, para pagar a conta do consultório. Aluguel, energia, funcionária. E eu não tinha pacientes. Por quê? Porque eu não tinha autoridade. Eu não era especialista em nada, eu não era referência para ninguém, tinha acabado de me formar e eu sabia fazer resina, por exemplo. Fazer restauração. E uma vez eu liguei para uma lista telefônica, aquelas listas telefônicas, talvez você seja novo, você aqui é da geração Z, Y e etc, você não lembra, mas antigamente tinha umas listas telefônicas dos números fixos da cidade. Pegava aquilo e começava a ligar. Até que essa senhora atendeu. E ela falava, meu filho, eu quero trocar minha prótese mesmo, é uma PPR que ela tinha, mas eu não tenho dinheiro. Não, senhora, vem aqui que a gente vai dar um jeito. E ela foi e ela conseguiu nos pagar em salgados. A gente dividiu parcelado, ela pagou um pouco em salgado, pagou um pouco em dinheiro. Era a única forma que a gente tinha de fazer, atrair pacientes. E a minha rotina era passar o tempo todo aqui, ó, tô acima de mim, dormindo. Dormindo. Até que eu comecei a atender plano odontológico para conseguir pagar as contas. Trabalhei tanto que fiquei internado, porque eu não comia direito, não bebia água, não tinha vontade de nada. Chegava em casa morto de cansaço, 10 horas da noite. No outro dia, 8 horas da manhã, agenda cheia de plano odontológico para atender aquele milhão de pacientes. No final do mês não dava dinheiro para nada. Conseguia pagar as contas, mas não sobrava. Eu pensava, meu Deus, o que eu estou fazendo? Será que eu fecho as portas do meu consultório? Por que alguns dentistas dão certo na vida? Por que outros não dão certo? O que a galera que dá certo tem, que outros não têm? Será que eu mereço? Eu nunca fui um filho ruim. Nunca fui o melhor filho do mundo. Mas eu sempre me dediquei. Fui aquele aluno mediano, sabe? Aquela pessoa mediana. Que sempre fez ali a média só para passar. Só para ter aprovação. Nunca fui espetacular, mas também não era horrível de nada. Sempre tive vontade. E eu odiava odontologia nessa época. Até que as resinas entraram na minha vida. E quando as resinas entraram, eu percebi que aquilo era para mim. Um certo dia eu estava fazendo uma consulta, uma avaliação de uma paciente e ela me trouxe uma amiga. E essa amiga tinha uma placa branca nos dentes. Eu olhava aqui e falava assim, meu Deus, o que é isso? Que trem feio. O que tem aí, menina? Não, é resina. E na minha cabeça nem existia resina branca. Para mim era só A1, A2, A3, lá em 2019. Não sabia que tinha resina branca. E fui lá eu pensar, pô, resina? Mas como é que é feito esse negócio? Não, aí molda lá, faz uma plaquinha, coloca lá os dentinhos, prega tudo, mas é resina, não é porcelana não. E o resina, certeza, tudo branco, assim, uma placa branca. Feio. Mas eu pensei, pô, aí tem mercado. Acho que esse negócio aí pode virar. Comecei a buscar, percebi que alguns dentistas já faziam, cada um de um jeito. Eu comecei a ir atrás, tentar aprender de cá, de lá. Enfrentei, fiz o meu primeiro caso. Marquei num domingo, o primeiro caso da minha vida de lentes em resinas. Domingo, 8 horas da manhã.
filha de uma professora da infância. Nesse momento da minha vida, em 2019, eu morava numa cidade chamada Trindade, em Goiás. Próximo de Goiânia, 18 quilômetros de Goiânia. Eu nasci e cresci numa cidade chamada Maurilândia, em Goiás. Fiz minha faculdade em Santa Fé do Sul, no estado de São Paulo, e voltei para Goiás, mas fui para Trindade. E a filha da minha professora de infância saiu lá de Maurilândia, ela, a mãe dela e o pai dela, minha professora, o esposo e a filha, foi até Trindade num domingo para eu fazer as resinas, porque eu comecei a falar que eu era resineiro. Eu queria fazer resinas. Das 8 da manhã no domingo às 8 horas da noite, 12 horas. 11 horas de trabalho, 1 hora de almoço, para fazer 10 dentes. Achei que tinha arrasado. Top. O paciente foi para casa, o paciente descansou. No outro dia, 6 horas da manhã, eu já estava na academia nesse horário, porque minha rotina era louca. Estava começando a fazer resina, odiava odontologia, o tempo que eu tinha era de manhã, 6 horas da manhã eu estava na academia. Esses prints aqui foi a paciente, a professora que me mandou. Porque eu não tenho mais essas conversas. Eu lembro disso, então eu pedi para ela. Ela printou as mensagens que ela me mandou e eu coloquei aqui para você. Ó. Inclusive, esse número que ela mandou aqui é um número antigo, foi hackeado, nem tenho ele mais. Ela mandou para mim assim, ó, 6 e 7. Rafael, Mary Beatriz acordou agora e as facetas estão caindo, veja. Pessoal, segunda-feira, 24 horas depois, menos de 24 horas depois de eu ter feito o caso. 12 horas. Terminei 8 da noite, no outro dia, 6 da manhã, eu estava lá com essas mensagens. Eu estou em Bom Jesus, que é uma cidade do lado de Maurilândia. Veja se você consegue atendê-la amanhã cedo. Dou um jeito de hoje à noite e vou para Goiânia. Eles tinham um apartamento em Goiânia, esse pessoal. Para que eu atendesse eles. Pensa no choro que ela tá. Aguarde seu retorno. O que eu respondi? Meu Deus do céu, à tarde. Acabou de acontecer. O que aconteceu? O que você faria nesse caso? Você, dentista. Primeiro caso seu, as lentes em resinas quebraram tudo. O que você faria? O que eu comecei a pensar? Nossa, esse negócio não é pra mim. Nossa, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Como é que eu resolvo isso? Devolvo o dinheiro para o paciente? Não mexo mais com resina? Não quero mais fazer isso? Ou enfrento o problema, resolvo o problema e nunca mais deixo isso acontecer? Foi a segunda opção. Passei a semana estudando sobre o que poderia ter acontecido, li livros, artigos, não sabia técnica nenhuma. Foi meio que Frankenstein, fui fazendo do que eu via, do que eu escutava. E aí eu comecei a aprender. Uma semana depois vim, resolvi o problema, pronto. Nunca mais eu tive problema. E assim eu fui melhorando e eu comecei a perceber que isso me deixava feliz. Fazer lentes em resina é terapêutico. Fazer um caso bonito, onde você olha no final e fala, meu Deus, isso aí, esse caso, esse projeto foi feito por mim, sem a ajuda de ninguém. Foi eu, as minhas mãos, o meu treinamento, Deus que me abençoou. Não mandei para laboratório protético, não fiz moldagem, não dependi de absolutamente ninguém. 5 horas de trabalho, 4 horas de trabalho, que é o que eu entrego hoje. Em 4 horas eu faço 10 lentes em resinas superiores, 2 horas e 40, 3 horas eu faço 10 lentes em resinas inferiores. Quando você começa a perceber isso, não tem como você não amar a odontologia. Não tem como você não amar as lentes em resina. Não tem como você não amar o dinheiro que você ganha. O processo, não o dinheiro que você ganha, mas a odontologia te faz feliz porque você é valorizado, você é reconhecido, você é especialista, é referência para as pessoas. E você vive de resina. Por quê? Porque você chegou num patamar onde tudo vai funcionar. E por falar em funcionar, eu vou te mostrar como vai funcionar a nossa aula de hoje. A gente vai analisar 5 casos para você entender o que traz desarmonia para o sorriso do paciente, para você não errar mais nos seus próximos casos. Para você entender o que faz o sorriso ser natural e o que faz o sorriso não ser natural para o paciente. Como que você vai acertar tudo isso? Bora lá? Então eu separei aqui, ó, no meu aplicativo,
5 casos para você entender. A gente vai fazer a análise desses casos aqui. Volta e meia, eu vou ficar aqui mostrando esses casos para você e volta e meia eu vou começar a mostrar aqui, ó, o Canva e o Notas. O Canva e o Notas. Para que a gente discuta sobre isso. Primeiro, eu vou discorrer aqui sobre esse caso e depois a gente vai discutir sobre ele. Sempre, quando eu for analisar um caso, vamos lá. Sempre quando eu for analisar um caso, deixa eu resolver aqui um problema. Toda vez que eu for analisar um caso, for fazer um projeto, nesse caso eu vou falar da desarmonia que o sorriso traz. Porque se você não aprender a analisar, diagnosticar, entender o que está de errado, como é que você vai ser um especialista em lentes em resina? Como é que você vai fazer casos bonitos, ser uma referência para as pessoas à sua volta, para a sociedade, dar orgulho para os seus pais, para os seus familiares, passar segurança e firmeza para as pessoas, fazer com que as pessoas te olhem diferente se você não sabe diagnosticar, não sabe entender os problemas. Quando você resolve esse problema, quando você diagnostica, faz um diagnóstico bem feito, faz um diagnóstico bem feito, você começa a ser especialista e ser referência. Até lá não. Então, quando eu vou fazer um diagnóstico, fazer uma análise aqui de sorriso harmônico, sorriso desarmônico. O que é um sorriso desarmônico? Pessoal, vou tentar não colocar os acentos, tá? Para não ficar aqui perdendo tempo. Um sorriso desarmônico é o que não tem harmonia. Então, o que é harmonia? Primeiro, para a gente falar sobre o sorriso. A harmonia, ela engloba, na minha opinião, de sorriso, tá? Um projeto onde você tenha cor, formato e estratificação no longo do sorriso. Então eu tenho que ter um dente para ele ser harmônico, um sorriso, cor, formato e estratificação. Então eu tenho que buscar isso. Só que quando eu for analisar um sorriso de forma geral, eu tenho que analisar os pilares dele, tá? Então vamos lá. Eu tenho que analisar esses pilares. Quais pilares são esses? O projeto no sorriso. Vou colocar o projeto. Você tem que analisar o projeto. Sorriso total. Então, para que eu tenha uma harmonia, não adianta eu ter harmonia de um dente, eu preciso de um complemento, sorriso total do meu projeto, tá? E como é que eu enxergo esse projeto? Nesse caso aqui, deixa eu abrir aqui a outra janela e trazer para você também. Nesse caso aqui, desse paciente, se eu começar a analisar o meu sorriso completo, eu tenho um dente harmônico? Eu não quero que você me fale se o sorriso está bonito, se está volumoso, se está infiltrando, está harmônico. Razoavelmente, até que tá, acredita? Harmônico é quando você olha, você vê que tem proporção, tá parecido, tá nivelado. O que é desarmônico? Se eu tivesse um dente de uma cor e outro de outra cor. Se eu tivesse um dente 11 grandão e um 21 pequeno. Então, tem uma leve harmonia? Tem uma leve harmonia. No contexto geral, tem. Só que eu tenho outros problemas aqui. Que problemas são esses? Eu tenho um sorriso longo demais. Então, eu não tenho o que eu chamo de arestas. Eu não tenho umas ameias bem definidas umas ameias interproximais bem definidas. Não tenho também os caninos com formato ok. Está muito mal acabado. A resina que foi usada não está bonita. Então não tem um sorriso legal aqui. Ele pode ter de longe, bem longe, uma harmonia? Até que sim. Mas eu não tenho um sorriso legal aqui. Ok? Vou falar aqui de um outro caso para você entender um pouco mais. O caso 02. Então, ó, olhando aqui. Caso 01. Deixa eu colocar essa linha para cá. Caso 01. Leve harmonia. De resto, tudo errado. Eu não vou nem explicar o que é o de resto aqui agora. Vou explicar o que é de resto nos outros conceitos. O que eu tenho que analisar?
tá? Vou explicar para você aqui o que está de tudo errado aqui. Se eu não tirar essa parada da frente, você não consegue ver, né? Então, ó, vamos lá. Vou diminuir isso aqui também. Aqui, para você ver melhor, né? Senão não fica legal. E como é que você vai ver? Login, você não está vendo mais nada da minha tela. Então aqui, vou colocar meu rosto aqui em cima. Não, aqui embaixo, no mesmo lugar tá bom. Então eu tenho o caso 1, ele estava levemente harmônico. Mas de resto tá tudo errado. Não vou nem explicar agora o que estava errado aqui. Senão eu vou ficar meia hora só nesse caso. Depois eu volto nele. Caso 2. Vamos lá. Vamos planejar esse caso 2, então, e entender o que tem de errado nele. Primeira coisa, o projeto do sorriso. O contexto geral está desarmônico. Primeira coisa que eu preciso analisar aqui é que está desarmônico. Então, projeto 2. Caso 2. Deixa eu voltar para você. Tirar aqui. Caso 02, desarmônico. Por quê? O projeto do sorriso total, ele está com um aspecto vestibularizado. Se você analisar, o paciente está com um aspecto vestibularizado de sorriso. E deixar o paciente com um aspecto vestibularizado mata seu caso. Tá? Mata o caso. Se você analisar, esse paciente está com a sensação de o dente estar aqui, ó, nessa direção. Ó. Ele está saindo para vestibular. Outro lado a mesma coisa. Saindo pela vestibular. Então eu tenho aqui erros. Primeiro erro é isso. Sorriso vestibularizado. Qual que é o segundo erro que eu vejo nesse caso? Os dentes, no geral, tem até um leve padrão? Talvez, dependendo do seu nível de critério, tenha. Aqui não tem. Mas eu tenho um sorriso invertido. Olha aqui, ó, a minha linha, quando ela aparece nos centrais, ela fica um pouco para cima nos centrais. Ou seja, os caninos estão maiores do que os centrais. Os pré-molares estão maiores que os centrais. Então, por conta disso, eu estou com um sorriso invertido. Quando eu mostro os erros, eu espero que você entenda o que você deve fazer para não errar. Se eu estou falando aqui dos erros, você não vai ficar só olhando, você vai pensar no seu próximo caso. Quando você fazer o seu próximo caso, da próxima vez, eu tenho que deixar um sorriso mais harmônico. Eu tenho que tomar cuidado para não ficar vestibularizado. Eu tenho que tomar cuidado para não ficar com um sorriso invertido, ou seja, eu tenho que tomar cuidado para que o meu canino fique do mesmo tamanho que o central ou quiçá um pouquinho menor. Sendo que o primeiro pré-molar, para não ter um sorriso invertido, eu preciso que ele tenha meio milímetro ou 1 milímetro menor, ele seja meio ou 1 milímetro menor que o canino, e o segundo pré-molar meio milímetro menor que o primeiro, para que eu tenha um negócio chamado curva de Spee, onde os pré-molares eles sobem um pouquinho, para que eu tenha, olhando o paciente de frente, uma curva de Spee central, lateral, canino, e aí eu venho o pré-molar, ó, ele vai subindo, beleza? Então eu tenho esses problemas acontecendo aqui. Eu não vou ficar debatendo no projeto geral tudo que estava acontecendo de errado. Agora, eu vou de novo para o dente. Então, eu vou analisar primeiro o projeto geral, sorriso geral, vamos aqui na janela do bloco de notas de novo para você entender. Eu vou analisar o sorriso geral, projeto, sorriso total, depois eu vou para o dente. Dente, formato. Lembra que a estratificação é cor, formato, harmonia, cor, formato, estratificação? O projeto geral está aqui dentro, do sorriso total está dentro de formato, cor e estratificação. Vou falar especificamente do formato agora. Como assim do formato? Presta atenção no que eu vou falar para você. O formato do dente importa, mas ele importa sozinho? Não. O
O formato do dente não é o único fator que vai deixar o dente bonito ou feio. Mas ele importa demais. Quando eu vou falar de formato, eu preciso ter uma bela definição do que eu chamo de arestas. Opa, desculpa. Arestas. Presta muita atenção nisso. A aresta é uma zona de transição que separa a minha área de espelho da minha área de sombra. Essa aresta ela não é só uma zona de transição. É ela que vai dar o formato para os seus dentes. Então eu não tenho aqui, ó, aresta, que ela fica aqui nessas posições em média. Eu não tenho uma boa abertura de A6 incisal. Eu tenho a sensação que o dente está bojudo ou grosseiro. Você olha o paciente, parece que o dente está grosseiro, não foi bem feito. Eu tenho uma borda incisal volumosa. Quando eu olho o dente aqui, ó, canino principalmente, do lado esquerdo aqui, direito do paciente, eu tenho uma borda incisal volumosa que dá a sensação de o dente estar mais gordo ainda. E esse caso, pessoal, é um caso que foi feito, o dentista na hora que estava fazendo, um passarinho me contou que ele achava que o dente ia ficar maravilhoso. Mas não ficou. Não ficou maravilhoso. Então a gente vai anotar aqui o que você está vendo de errado. Tá? O que a gente está vendo de errado. Então, ó, arestas. Eu vou definir a anatomia primária como erro. Dentro da anatomia primária eu tenho as arestas, eu tenho formato, eu tenho bordas incisais, eu tenho angulações dos terços, né? Às vezes você está achando difícil de entender nesse momento. E tá tudo bem. O primeiro passo para a compreensão é a confusão. Talvez você nunca tenha feito lentes em resina, talvez você não entenda muito de anatomia ainda. Tá tudo bem. A gente vai chegar lá, juntos. Tá tudo bem. Depois, eu tenho as ameias interproximais mal feitas. Estou simplificando aqui, tá? Só para você entender os piores erros que estão acontecendo aqui. A desarmonia. Tá bom? Então, tudo isso vai fazer com que o dente fique feio. Com que o nosso caso não fique harmônico. E, por último, não vou entrar aqui em estratificação, tá? Vou até colocar, tá bom? Estratificação, anatomia secundária. Secundária. Aqui, anatomia primária. Vou colocar aqui em estratificação. Faltou a estratificação. Não tem estratificação. Mas não vou entrar aqui em detalhes ainda, porque eu preciso conceituar na sua cabeça o que não fazer para você se tornar um especialista. Os erros que você não pode cometer. E por último, a cor, que é um padrão de harmonia. Essa cor pode ser branco ou não, mas tem que ser natural. Um dente branco, ele é feio. Um dente branco demais, ele é feio. Mas a cor não define o dente natural. Não define o dente ser natural ou não ser natural. O que define o dente ser natural é como você entrega essa cor. Não sei se está claro para você, mas vamos lá, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Ô, pessoal, não estava aparecendo, né? Depois eu explico para vocês de novo, pode ficar tranquilo, tá bom? Mas vamos lá. Essa cor que você está vendo aqui é um branco muito leitoso. É um branco que não representa a naturalidade. Olha a diferença desse branco aqui para esse aqui que você está vendo agora. Ó. Todos esses dentes são brancos, concorda comigo? Esse é branco e esse é branco. Só que olha a diferença da naturalização desse branco.
Esses aqui eu tenho formato, eu tenho padrão, eu tenho harmonia e tenho uma cor bonita. Esse aqui eu não tenho nada disso. Eu não consigo entregar um branco bacana aqui. Já nesse sorriso eu tenho. Essa é a evolução que você tem que buscar. Então, quando eu falo de cor, eu preciso entregar um branco que seja natural. Branco que seja natural. Ou seja, o natural ele pode ser branco ou não. Ou seja, a cor do dente sozinha não define se o dente é natural, mas sim como você emprega aquela cor. Se está branco leitoso, se está estratificado, se está clareado. Como é a cor que você escolhe? Se tem brilho, se não tem. Se aquele branco que você escolheu tem um bom acabamento, tem um bom polimento. Para você entregar um sorriso bonito. Para você entregar um sorriso bacana. Então sempre você vai analisar absolutamente 3 itens para você ter uma harmonia. O que analisar? Quais são os 3 itens que você precisa analisar para ter uma boa harmonia? Projeto geral do rosto, do sorriso. Projeto geral do sorriso. Depois, o formato dos dentes. Depois, a cor dos dentes. O projeto geral, o que você vai analisar no projeto geral? Só para recapitular aqui. Posicionamento, ou melhor, nesse caso, ficou vestibularização. O 2, além da vestibularização, sorriso invertido. Teria um 3, mas eu não vou colocar aqui. Não precisa, não quero confundir vocês. Agora, no formato dos dentes, arestas. Aí eu tenho, no formato do dente, na aresta, eu tenho a minha anatomia, né? Então vou colocar aqui, ó, anatomia primária, arestas, área de espelho, aí área de sombra e etc. Aqui eu não vou ficar aqui também explicando item por item, porque senão a gente vai embora só amanhã à noite daqui dessa aula. Logo vocês me deixam aí, mas eu quero que você entenda o processo, tá bom? Além disso, eu tenho dentro do formato, eu tenho as minhas ameias interproximais, que é principalmente para você não deixar um dente volumoso, tá? Eu tenho a delicadeza ou volume, nesse caso aqui, volume incisal. Eu tenho a minha anatomia secundária. A anatomia secundária, eu vou citar alguns itens da anatomia secundária. Os mamelos e sulcos, então mamelos e sulcos. Periquimáceas, acho que é assim que escreve. Eu vou escrever assim, se não for assim, vocês me perdoem, tá? Eu tenho ali a minha estratificação em si. E depois a cor do dente, eu vou envolver o brilho, a tonalidade, se é um branco mais natural, acabamento e polimento. Aqui também entra a estratificação. Aqui também entra um pouco da estratificação aqui. Quando eu começo a analisar e entender que para eu ter um sorriso bonito, eu preciso de tudo isso aqui, ó, esses itens, eu preciso analisar esses itens aqui, tá? Não vou tirar esse 3 aqui. Eu preciso basicamente analisar esses itens. Você percebe que existe uma sequência que você tem que planejar, projetar, que você precisa entregar para você fazer um sorriso bonito?
para você ser um especialista, para você ser referência, para você viver de resina. E quando eu entro aqui, ó, e começo a mostrar esses casos para você, 1, 2, 1, 2, 3, olha isso. Olha as batatinhas que tem aqui. Olha o volume vestibular que eu tenho aqui dentro. Olha as inclinações. É igualzinho esses sorrisos aqui, né? Mesma coisa, né? Uma coisa igualzinha a outra, né? Até parece que é o mesmo dentista que fez, né? Até parece que é o mesmo dentista que fez esse sorriso. E aí? 4. Vestibularização? Não, não tem... Não. Branco? Não, nem tá branco esse sorriso. Gengiva nem tá gritando nesse sorriso. Aqui também não. Quando você olha esses sorrisos aqui, vou analisar o 2, o 3 e o 4. 2, o 3 e o 4. Olha esses três. 2, 3 e 4. Tem tudo isso, né? A gente tem aqui um projeto geral, uma vestibularização ok. Não ficou vestibularizado nenhum desses sorrisos. Eu não tenho nenhum sorriso com sorriso invertido aqui. Eu tenho uma boa anatomia primária. Tem as ameias interproximais top, tem um volume incisal ok, não tá com aquele aspecto de volumoso, grosseiro, gordo. Anatomia secundária bem estratificado, né? Parenquimácias, mamelos, ranhuras, contramamelos, halo radiopártico, halo radiolúcido. Vou falar sobre isso com você ainda nas aulas. A cor tá ok, eu tenho brilho, tenho tonalidade bacana, acabamento e polimento tá ok, estratificação tá linda. Tem todos esses casos, não tem? Esse caso aqui, esses casos aqui que você está vendo, até parece que é o mesmo dentista que fez esses, né? Mas é. O dentista que fez esses casos aqui, que você está vendo, que eu resolvi com lente resina, que é o Rafael que vos fala, esses aqui também, é o mesmo dentista que fez esses casos aqui. A única diferença é que eu não desisti. Eu continuei praticando, eu continuei melhorando, eu continuei mudando as minhas perspectivas. Eu fui criando casca. E além de criar casca, eu parei de fazer de qualquer jeito. Parei de pegar tudo que eu via e tentar reproduzir. E, além disso, eu criei o método Freehand. O jeito de se fazer que é o meu jeito, é o meu jeito. Pode ser que você encontre algo parecido, pode ser que não. Mas é o meu jeito. Eu criei a blindagem plana, eu criei um tridente do menor esforço, eu criei a trilha do crescimento exponencial, eu criei mecanismos para conseguir fazer com que eu e os meus alunos reproduzam casos assim também. Então, só para recapitular e para você não perder, toda vez que você for refazer um caso, por quê? Porque pode ser que você ache que o mercado está saturado. Às vezes você está pensando assim, o mercado está saturado, Rafael. O mercado está saturado para dentista ruim. Cada dia tem mais pacientes fazendo lentes em resinas. Cada dia tem mais pacientes procurando lentes em resinas para fazer. E você precisa estar pronto para refazer os casos que vão aparecer. Por quê? Porque tem milhares, quiçá milhões de pessoas fazendo lentes em resinas. Nos últimos 2, 3 anos, milhões de pessoas fizeram lentes em resinas. Quantos desses milhões você acha que foram bem feitas? Não, chuta o número aí. 10%? 50% foi bem feita? Menos. Quiçá 1% foi bem feito. De resto, nos próximos 2, 3, 5 anos vai ser preciso trocar. E para você trocar, você precisa entender isso aqui. Ó. Anota, tira um print dessa tela, imprime, coloca para você entender esses padrões, para você, se você conseguir entregar isso aqui no seu próximo caso, pronto, você matou a charada, você se tornou um especialista já, se tornou referência. E você vai viver de resina. Confia em mim. Eu tô te falando isso, acredita. Não é balela, isso aqui vai mudar o seu jogo. Rafael, eu consigo viver de resina, eu consigo se tornar especialista, ser referência apenas com o que aprendi hoje? Provavelmente não. Mas a partir de agora você já tem um caminho, você já tem um norte. Essa foi a primeira aula da semana Viver de Resina. A primeira aula. Na quarta-feira, dia 19, tem mais uma. E na sexta-feira, dia 21, tem outra. Eu vou te ensinar nessas 3 aulas como você vai se tornar um especialista, ser referência e viver de resina a partir de agora. Eu te garanto que o conteúdo que foi entregue aqui, você não encontra em qualquer lugar, não.
Porque o que vai aparecer de casos para retrabalho nos próximos dias, meses e anos não é brincadeira. Isso aqui vale ouro. Eu espero que você tenha aprendido, espero que você tenha mudado as suas perspectivas, espero que você realmente tenha mudado a chave aí na sua cabeça, virado, para você se tornar um resineiro de mão cheia, não um faceteiro. O faceteiro é aquele dentista que só pensa no dinheiro, só pensa nele, faz de qualquer jeito e não tá nem aí com o paciente. O resineiro, que eu espero que seja você, é aquele dentista que às vezes nunca fez uma lente em resina, mas quer fazer. Aquele dentista que trabalha na clínica popular, tem um pior material à disposição, mas dá o melhor. É aquele que daqui a 1 ano, 6 meses, 3 meses vai estar fazendo seus próprios pacientes, mesmo que não tenha consultório odontológico ainda, alugando sala, vai estar indo buscar paciente, entregando resultados satisfatórios, incríveis. E os pacientes vão sair felizes. Por quê? Porque você vai ter feito o seu melhor. Tá bom? Esse era o conteúdo que eu queria te dar hoje. Eu espero que você realmente tenha aprendido. Eu espero que realmente você tenha mudado a chave. Eu espero de verdade te ver na próxima aula. A gente se vê aí na quarta-feira, às 8 horas da noite. Sei que talvez você tenha vontade de perguntar alguma coisa. A gente vai dar oportunidade para você perguntar. Se você já tiver perguntado algo, comentado algo e eu não tenha visto porque eu fiquei total focado aqui na aula, eu peço perdão. Eu te garanto que em breve eu vou te responder, eu vou comentar o que você comentou, em cima do que você comentou. Pode ter certeza que o teu comentário, aqui que você escreveu nesse chat, não vai ficar em vão e não vai ficar perdido. Se eu não li ainda, eu vou ler ele daqui a pouco. Eu vou te dar um posicionamento. Tá bom? Grande abraço, muito obrigado e eu te vejo aí na próxima aula. Tchau, tchau!